Olá, turminha, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser de ciências. Nós vamos lá para a página 82, unidade 5 do livro de ciências, ok? Nós vamos falar sobre misturas. Será que toda mistura que eu pegar, observar, eu vou identificar os componentes que tem dentro dessa mistura? Nesse copo, por exemplo, se eu fizer uma mistura? Então, por exemplo, se eu pego água e misturo com sal, eu vou identificar, misturei, mexi, eu vou identificar que tem sal naquela água? Não vou conseguir. Por quê? Porque o sal, ele se dissolve na água. Então, ao observar essa minha mistura, eu só vou conseguir enxergar a água, certo? Ela fica com um aspecto uniforme, eu só vou enxergar um componente, né? Quando isso acontece, nós chamamos essa mistura de mistura homogênea, certo? Lembrando que a mistura, ela pode ter dois componentes ou mais componentes. Nesse caso, eu só dei exemplo com dois componentes, tá? Onde nós só vamos enxergar um. Então, mistura homogênea é aonde fica com aspecto uniforme. Todos eles se misturam e eu consigo enxergar uma só. Agora, temos outros exemplos de mistura. Por exemplo, eu tenho a água e o óleo. Se eu misturo a água e o óleo, eles não vão se misturar, porque o óleo não se mistura com a água. Você pode mexer o quanto você quiser, vai ficar o óleo cheio de bolinhas e depois ele vai fazer uma camada por cima da água, tá? Essa mistura, quando ela não vai se misturar, ela vai ser chamada de mistura heterogênea, certo? Nesse caso do exemplo que eu acabei de falar, da água com o óleo, vai ficar com duas camadas, uma da água e uma do óleo. A gente fala que ele tem duas fases. Professora, mas pode ter mais fases? Pode sim. No livro de vocês vai ter alguns exemplos, vocês vão ver, vão ler os conteúdos e vão entender um pouquinho melhor, tá? Temos também, por exemplo, o sangue. O sangue, se nós observarmos, ele é a olho nu, ele vai ser uma mistura homogênea, né? Porque a gente só vê aquele líquido vermelho. Mas ele é uma mistura heterogênea, porque se você observar com um microscópio, você vai ver como ele tem mais componentes dentro dele, tá? A mesma coisa, por exemplo, que tem no livro de vocês, é o leite. A gente olha, a gente só vê aquele líquido branco, mas ele também, olhando pelo microscópio, a gente consegue enxergar outros componentes nele. Certo, gente? Facinho, né? Então aí, mistura homogênea e mistura heterogênea. Espero que vocês tenham entendido. Para a aula online, que nós vamos fazer depois, vocês deverão estar com o material de ciências, certo? Para a gente tentar fazer a correção. E eu quero também fazer a experiência com vocês. Quero que vocês façam essa experiência em casa antes da aula para a gente debater sobre ela. Então, eu vou querer 3 copos com água até a metade. Aí, um copo tem que estar uma mistura de água com sal, outra com água e azeite, e um outro terceiro copinho com água e pó de café, tá? Vocês vão fazer essa mistura um pouquinho antes da nossa aula ao vivo, para que ela fique descansando e aí nós vamos ver como vai ficar essas 3 misturas aí. Combinado? Nós vamos ver se ela é heterogênea, se ela é homogênea, certo? Vamos analisar essa mistura. Combinado? Bom estudo para vocês em casa e a gente se encontra na nossa aula online. Beijinhos!